Capítulo 2, segunda parte. Desesperadamente, Luísa precisava saber quem estava brincando com ela, imaculando os documentos e como essa pessoa fazia isso. Estava começando a se sentir em um jogo, um RPG, um faz de conta, uma maluquice completa. O conde estava morto há séculos, e isso era um ponto final. Morto, enterrado e, até onde ela sabia, seus ossos não foram preservados, pois o antigo cemitério do castelo foi esquecido em meio à neve e à floresta. E os únicos enterrados na capela eram os avós dele. Passei boa parte de meu dia ao lado de Lady Lavine. Não quero lhe dar esperanças, mas não importa o que pergunte, ela não diz nada condizente com os escritos. E como teria respondido se estava ao meu lado? Além disso, sinto que seu interesse não é o mesmo, o que me causa grande alívio. Jamais passaria pela cabeça de Luísa que era real. Se a sua realidade era alterada, então ela estava alterando a realidade de outra pessoa. Nunca remexeria no passado intencionalmente. Era alguém que sabia o valor da história, mas cada palavra escrita gerava outras. Será que havia alguém do outro lado, uma pessoa como ela, que estava lendo e escrevendo aquelas cartas e, o pior de tudo, sendo afetado por elas do mesmo modo que lhe acontecia? Minha adorada dama, segredos também podem ser compartilhados com alguém de confiança. Por que sua casa não é aconchegante? Tenho certeza que merece um local bonito para responder minhas cartas. Como andou lendo minhas anotações pessoais, deve saber que aprecio ter um lugar de sossego. Aqui também faz muito frio à noite, mas uma lareira bem alimentada é uma solução quase tão boa como outro corpo quente. Deve estar em um castelo pouco abastado. Se reclama da falta de tais itens. E se tem uma visão tão boa, só pode ser um lugar alto. Conte-me mais. Sobre as frutas, acho que a Lady deveria, então, colher algumas e me enviar como uma cortesia. Eu gostaria de saber, como seu suzerano, se eu lhe ordenar que se identifique, obedecerá? J.D. Warrington. Apesar da imensa vontade de passar o dia escrevendo no bloco, como uma maníaca que acreditava em fantasias, Luísa não podia deixar o trabalho de lado. Por isso era muito eficiente durante o dia, mas distraída durante a noite. Divertiu-se com a resposta à sua provocação sobre os joelhos e surpreendeu-se corando por isso. Corpo quente, hein? Que conde mais esperto, jogando verde para ver se ela dava mais detalhes sobre onde estava. Ela bem que gostaria de acreditar. Estava passando por um sério dilema. Só havia duas opções. A primeira era manter-se racional e continuar procurando o culpado. Isso também podia ser caracterizado como mente fechada e ignorância, além de falta de aptidão para acreditar no impossível. E havia a segunda opção, acreditar. Enxergar que o impossível acontecera e que aquela pessoa que via na janela do meio e apenas nela não podia ser fruto de nada explicado racionalmente. Meu adorado Lorde, acho que ainda não conseguiu conquistar toda a minha confiança
E eu também penso que mereço um local melhor, mas no momento é tudo o que tenho. Por favor, não me tente com sua bela lareira. E não é adequado para uma donzela ficar pensando em corpos quentes, envolvidos e compartilhando calor. E não faça pouco de minha humilde moradia, mas sim é um local alto. Agora é sua vez de me contar mais. Sinto informar que não vou lhe colher frutas. Milord, quem deveria se oferecer para trazer-me? Milord é quem deveria se oferecer para trazer-me algumas. Mas, como só encontra as azedas, prefiro dispensar seus serviços. Quanto à questão que apresentou, tenho certeza que sabe a resposta, afinal, não estou batendo a sua porta neste momento. Até breve. L.C. Ela estava começando a acreditar, e quanto mais o fazia, mais real se tornava. Era como se pensassem ao mesmo tempo. O conde vasculhava a mente procurando pela lembrança de alguma jovem que se encaixasse no que sabia sobre a mulher que lhe escrevia, o que era exatamente um bando de nada. Mas ele se indagava em 1423, enquanto ela lutava para acreditar nas cartas em 2012. Jordan olhava pela janela do meio, parado bem perto do vidro, estudando as redondezas. Não havia em suas terras outro castelo no alto, e muito menos um que ele soubesse ter carência de adornos. Aquelas janelas eram um luxo enorme para a época, mas ele as adorava. Pena que aquela do meio não abria mais, e os estragos que aquele raio causou custaram a ser consertados. Ai, meu Deus! Luísa tropeçou no tapete e caiu para trás. Era o tipo de pessoa que nunca caía, mas lá estava ela novamente no chão, em meio a uma confusão de cabelo castanho avermelhado e outra vez por causa daquela janela do meio. Mas desta vez esta se manteve fechada. O que foi? Marcel entrou na biblioteca e se abaixou ao lado dela. Luísa estava com os olhos arregalados. Estava ali, a imagem estava ali há um segundo, como um reflexo, como se ela estivesse do lado de fora do vidro e alguém do lado de dentro aproximasse o rosto para olhá-la também. Ele estava ali, estava ali. Ela levantou e foi olhar o vidro, bem aonde pôde ver o reflexo de um rosto. Marcel Fulton ficou olhando para ela, mas não disse nada. Apenas esperou que lhe explicasse, mas isso não aconteceu. Ela acabou inventando uma história sobre ter visto um rato passando pelo patamar exterior do castelo. E ele lhe informou para se acostumar, pois era óbvio que havia ratos ali, apesar do local ter sido dedetizado assim que o reabriram. Nos 2 dias que se passaram, ela não encontrou mais nada. Talvez isso fosse um alívio, pois, depois do reflexo daquele rosto, Luísa ficou realmente perturbada. Mas no seu íntimo imaginava que se havia escrito algo que aborreceu o conde. Só que agora ela passava mais tempo do que deveria, olhando para aquela janela. Se o conde soubesse que o castelo descrito por ela era o futuro do lugar que tanto adorava, ficaria arrasado. Não gostaria de parecer uma pessoa avessa a companhias. Mas agora que Lord Regis foi ferido, creio que eles ficarão por mais tempo do que o planejado.
Lady Lavine também foi ferida, mas de forma menos severa. Ainda não sabemos de onde surgiram os atacantes. Maury e Cold estão comandando expedições para vasculhar a área. É óbvio que foi tudo planejado. Luísa gritou para o papel que digitalizava no momento. Atacados, uma ova. Betty avisou que teriam visitas e que queria tudo parecendo muito adiantado. Luísa não queria ser o elo fraco do grupo. Portanto, tratou de providenciar todas as malditas plaquinhas e os textos de apresentação. Além de já ter digitalizado mais de 40% do material da família nesses poucos dias. Betty podia não gostar dela, mas no momento não tinha motivos para perturbá-la. Mesmo assim, Luísa recebia sua visita com mais frequência do que gostaria. Marcel, lembra que eu lhe perguntei sobre a existência de Lady Lavine? Luísa perguntou, voltando ao assunto, após ter lido a última anotação do conde. Lavine, filha de Lord Regis? Oh, sim, claro, foi uma das pouquíssimas amantes do conde, respondeu com naturalidade, enquanto catava milho no teclado do computador. Continuava avesso a essas máquinas malditas e cheias de letrinhas, mas reconhecia que era um mal necessário. Amante? Luísa gritou tão alto que novamente assustou o senhor. É a versão mais difundida. Marcel respondeu franzindo a testa pela reação exagerada da moça. E o casamento? Ela perguntou, tentando soar apenas curiosa, mas falhando completamente. Lavine casou-se com Sir Maury. Devem ter se apaixonado. E não pense que todas as moças da corte eram virgens ingênuas, Luísa. Se isso de fato aconteceu e o conde tivesse lhe tomado a virgindade, não haveria paixão que impedisse Regis de casar a filha com Ravenford. O importante para ela foi livrar-se da influência do pai. Luísa ficou um pouco perdida. Será que Marcel estava distraído da primeira vez que perguntou sobre os Regis e ele lhe disse que nem se lembrava deles, ou estava levemente esquecido por causa da idade? Ela achava que não. Ele era muito consciente e fazia seu trabalho com maestria. Só que antes Lady Lavine não havia sofrido um ataque e não estava de cama na casa do conde. Agora ela ficaria lá presa, dependente e à total disposição da ajuda dele. Ótima situação para seduzi-lo e tornar-se sua amante. Minha ousada Lady, gostaria de frisar o absurdo desta situação. Eu deixei minha última resposta trancada em uma gaveta da qual sou o único portador da chave, e mesmo assim recebi sua resposta. Não consigo conviver com tanto mistério e com o fato de ter a chave de minha sala e de minha gaveta. Confesso que já estou achando tudo isso irreal. Acho que também não confio o suficiente em Milady para acreditar em sua palavra. Se resolvesse vir à minha presença, certamente lhe ofereceria um aposento com uma bela lareira. E Milady há de convir que já pensou mais em corpos quentes do que eu mencionei. Gostaria de saber também o que uma donzela pensa sobre espiar os pertences alheios. Seu pai sabe que se corresponde comigo? Diga-lhe para vir à minha presença, precisamos conversar. Se acompanhá-lo, colherei todos os tipos de frutas para descobrir porque só encontro as azedas
e lhe darei as mais doces que puder encontrar. Até breve. J. D. Warrington. A visita dos donos do hotel foi mais agradável do que Luísa esperava, especialmente porque foi divertidíssimo ver Betty parecendo um cachorrinho enquanto fazia de tudo para agradá-los. Marcel aproveitou a oportunidade para falar sobre mais fundos para o museu. Afinal, os turistas viriam para cá muito mais interessados em conhecer Ravenford por dentro. Com eles também chegou um novo empregado para supervisionar a decoração que o castelo receberia nas próximas semanas. No final da tarde, mais um lote de móveis foi entregue, e desta vez eram peças originais que estiveram na restauração. Estavam magníficas, e Luísa juntou-se a Marcel, Afonso e Peggy para admirá-las como se fossem obras-primas. Maury e Cold retornaram sem encontrar rastros. A trilha que seguiram terminava em um campo de cultivo. As tardes de visita à Lady Lavigne, que diz ainda estar sofrendo de intensa dor nas costas, estão tomando mais tempo do que gostaria. Preciso encontrar um bom motivo para impedir a visita dos meus parentes distantes. Não tenho tempo para mais damas em minha casa. Apesar disso, temo estar a pensar demais em uma dama que não conheço, que não me respeita, recusa-se a vir à minha presença e continua a roubar minhas frutas. E a suposta dama deixou-o sem resposta por 4 longos dias, em que ele passeou pelo seu castelo, vagando à frente de sua janela e assustando-a novamente com sua figura longínqua. Apesar do absurdo da situação, ela o deixou aguardando por tanto tempo, apenas por ainda estar indignada com a história de ele ter arranjado uma amante. Meu lorde, saiba que a situação também é estranha para mim. Também tenho deixado minhas cartas em uma gaveta fechada e ainda assim encontro suas respostas, mas eu adoro mistérios. Estou ultrajada. Dei-lhe minha palavra e estou cumprindo. Por acaso está tentando me chantagear, milord? Soube que os melhores quartos com lareira já estão ocupados, e eu não estava pensando em corpos quentes até que os citasse para mim. Eu procuro não pensar nisso, já que não estou espiando. E o que milord pensa de colocar pensamentos indecorosos sobre corpos quentes na cabeça de uma dama inocente? Se papai fosse vivo, não ia gostar nada disso. Já estaria em sua porta cobrando explicações. Percebe o motivo de eu não poder acompanhá-lo? Mas adoraria ver milord estragando suas belas vestimentas para colher frutas. Até breve. L.C. Ela jamais poderia imaginar como aliviou um coração ao enviar aquela resposta, mesmo que o destinatário tenha achado-a malcriada e cada vez mais desrespeitosa. Mas, como sempre lia as cartas mais de uma vez, absorvendo cada detalhe, ele também notara que dessa vez ela lhe escrevera apenas um seco meu lorde. Sua escrita também não era cheia de floreios e palavras desnecessárias, o que combinava com o estilo dele, que preferia ser mais direto em suas cartas. Inclusive, estava copiando as liberdades que ela tomava. Desde o início, ela assinou com iniciais. Ele fez o mesmo, e agora não via cabimento em formalidades. Seguia cada avanço dela,
tentando compreender aquela Lady que parecia tão diferente para ele. Luísa, em algum momento nas cartas e documentos que tem lido, encontrou alguma menção do conde a alguém chamado E.M? Perguntou Marcel enquanto almoçavam em uma mesa do lado de fora. Além de Afonso, agora ela também estava desenvolvendo uma amizade com Marcel. Eram sempre conversas muito agradáveis sobre o local, histórias das vidas deles, as famílias daquele livro que ele lhe emprestara. Não que eu lembre, ela respondeu e continuou a comer. Por quê? Nada demais encontrei em minhas pesquisas e não me lembro de onde retirei estas iniciais. A resposta do conde veio mais rápido do que ela esperava e surpreendeu-se ao constatar a própria felicidade. Minha adorada Lady, continuo achando a situação insustentável à medida que minha curiosidade aumenta. Não vê que é muito estranho relatar que está passando pelo mesmo problema que eu? Teríamos que envolver uma terceira pessoa para levar as cartas e alguém muito ágil, já que nunca recebi respostas tão rápidas em toda a minha vida. E eu também estou ultrajado, pois afirmou não confiar inteiramente em mim. Prefiro imaginar que Milady está a pensar em lareiras e corpos quentes tanto quanto eu. Espero que um dos dois desejos seja realizado antes do inverno. E não se detenha por isso, minha casa tem quartos de sobra. E se assim preferisse, lhe cederia meu próprio aposento. Sinto muito pela perda de seu pai, foi recente. Mas deve haver algum responsável, ou eu teria sido avisado que há uma dama desprotegida em meus domínios, e não deve realmente me ver há muito tempo, se pensa que ando pelos campos trajado como um cortesão. Eu apreciaria muito ter um nome para chamá-la. Saudosamente, J.D. Warrington. Luísa havia parado de se questionar. Uma parte acreditava e outra lutava contra a aceitação do impossível, mas esperava ansiosamente por mudanças na história com a qual estava lidando. E olhava para a janela com esperança, com aquele reflexo gravado em sua mente. Quanto mais olhava através daquele vidro, mais nítida aquela figura ao longe ficava. Para comprovar sua teoria, ela repetia perguntas para Marcel, só para ver se ele iria mudar de resposta. Mas, por enquanto, ele se mantinha firme, como se nunca houvesse dito nada diferente. Meu lorde, eu o vi bem de longe esta manhã, admirando o seu vasto território. Não sei explicar-lhe como isso está acontecendo. Penso que começo a confiar em sua palavra. Milord é um danado. Agora estou a pensar em lareiras e corpos quentes, mas talvez não do mesmo jeito que pensa. A perda de meu pai não foi recente, já faz alguns anos. Acredite, sou mais responsável por mim do que qualquer um. E isso há muito tempo. Talvez não ande como um cortesão, mas hoje estava elegante. Sempre usa roupas escuras? É muito bondoso de sua parte oferecer-me seu próprio quarto, mas creio que seja inadequado. Saudosamente, L.C. Luísa não fazia a menor ideia do que estava causando. As consequências que ocupavam sua mente eram completamente diferentes das reais.
Ela estava acreditando e, ao fazê-lo, comprometia-se sem saber. E mudava o que para muitos deveria permanecer intocado. De certa forma, o que fazia não era justo. Dava esperanças ao impossível e mudava o mundo de outra pessoa. Criava expectativas, sentimentos e frustrações que não chegavam a lhe ocorrer. No mundo em que ela vivia, existia o virtual, a internet deixava todos conectados o tempo inteiro. Ela tinha a oportunidade de ver tudo com os olhos de uma geração que vivia acostumada a rápidas viagens de avião, mensagens de celular, secretária eletrônica e relações à distância, sustentadas por muito tempo, se comunicando por programas como Skype. Em seu mundo, flertes rápidos resultavam em saídas para locais comuns, como shoppings, cinemas e bares. O conde conhecia apenas uma coisa: cartas. Elas eram enviadas com fins definidos. Podiam variar e tornar-se bilhetes, mas mandar um recado por um mensageiro não era rápido. Uma viagem levava uma eternidade. Não havia saídas e nem locais comuns. Ao se comunicar com uma jovem solteira, ele se comprometia. Num mundo onde os noivos nem precisavam se conhecer para se casar, trocar cartas era um luxo, e com tantas enviadas já era suficiente para tratar formalmente com o pai da dama, e ela estava passando por cima de tudo isso. Naquela semana, mais uma visita de vistoria foi feita ao castelo, desta vez por uma comissão de conservação do patrimônio histórico. Eles foram ver se as regras para a reforma do castelo estavam sendo seguidas. Não gostaram muito de algumas coisas feitas nos andares superiores que haviam sido alterados para poder abrigar mais quartos, mas a parte estrutural estava sendo bem reformada. Antes de eles entrarem, Beth apareceu e avisou a Luísa para não abrir a boca sobre a tal janela que abriu. A mulher devia achar que ela era alguma idiota. Era óbvio que não diria nada, mas um dos supervisores ficou muito surpreso ao conhecê-la e saber que ela era não apenas a chefe da seção de documentos históricos do castelo, como a única trabalhando nisso. Mal sabia ele que essa seção nem existia. Ela só tinha que ficar lá trancada e fazer toda a velharia para os tempos trazer toda a velharia para os tempos atuais. Ele saiu achando que havia algo muito errado ou ela era um gênio e ganhava uma fortuna para estar ali. Pobre coitado. Minha querida dama, creio que está me pregando peças. Como pode ter me visto? Encontra-se em meu castelo? Está tão perto assim? Então, creio que nos conhecemos. Tem estado me enganando, milady. Por acaso está tentando dizer que está desamparada? Por isso afirma ser responsável pela sua própria segurança? Por favor, não se sinta envergonhada e diga-me a verdade. Tentar-me com fantasias sobre corpos quentes está deixando de ser suficiente. Se estiver tão perto, venha até a minha presença. Se fosse minha intenção castigá-la, não responderia suas cartas. Inadequado é recusar-se a revelar sua identidade, mas continuar a iludir-me com suas doces palavras não é justo para mim. Saudosamente, J. D. Warrington. Ele estava extremamente insatisfeito, mas também se sentia patético. Culpava aquele vazio em seu peito e a solidão corrosiva pelo fato de estar obcecado por uma desconhecida, e ainda por cima considerá-la sua companhia. Jordan
Tinha amigos que viviam sob seu teto, Sir Murray e Sir Cold, fiéis companheiros de batalhas com quem podia conversar abertamente. 2 bons homens de quem já salvara a vida e receberam o mesmo em troca. Pessoas que o apoiaram e estiveram ao seu lado quando teve de ir buscar o corpo todo quebrado e machucado de sua primeira esposa, que antes de tudo foi uma prima com quem partilhou duras perdas. E ainda assim estava esperando ansiosamente por uma mulher sem nome, sem rosto, que a qualquer momento poderia lhe tirar tudo ao que ele se apegara. Meu adorado Lorde, não estou lhe enganando e nós, infelizmente, nunca fomos apresentados. Não posso ir ao seu encontro, não há como. Eu não estou desamparado e sei me cuidar, mas não posso ir. Milord também me tenta com fantasias inconcebíveis, mas por isso elas são apenas fantasias. Eu não quero iludi-lo, mas o que posso fazer? Não responda se assim preferir. Continuei escrevendo por acreditar que Milord precisava de um pouco de conforto. Assim como eu preciso. Sinto muito. É com pesar que digo não poder atender seus pedidos. Sendo assim, creio que será melhor que nosso contato seja terminado, enquanto temos doces palavras para guardar na memória. Carinhosamente, L.C. Afonso a encontrou chorando no canto do sofá, perto da janela do meio. Luísa não quis lhe dizer nada, mas ele insistiu. Ela acabou mentindo, dizendo ter sido uma desilusão amorosa. Mas no fundo não era totalmente uma inverdade. Ela podia não perceber, mas também se sentia só e criara todo tipo de sentimento real sobre aquelas palavras trocadas. Não podia mais deixá-lo sentir-se enganado. Nervoso, o conde esperava sua resposta. Ainda tinha a esperança de que sua dama misteriosa atenderia aos seus apelos. Temia que tudo não passasse de pura fantasia, que ele, um homem adulto e endurecido demais pela vida, se dispusera a viver. Estava sendo mais fácil fingir. Mas quando ela lhe trouxe de volta a realidade, lhe confessando que o havia visto de forma real e não em sua mente, ele teve de expulsar a fantasia. Ela era real, ele também. Assim como as palavras trocadas, o significado delas e os sentimentos de quem as escreviam também eram reais. Então, por que não podiam passar de pensamentos, tinta e linhas para uma apresentação? Ele ainda era um homem saudável, apesar de tudo, poderia. Ele não sabia bem o que poderia, mas tinha certeza do que desejava, e tudo apenas levado por aquelas doces palavras. Quem diria que depois de tantos anos agarrando-se ao véu, que era a morte da esposa, ele cogitaria abandonar seu papel de viúvo, e justamente por uma jovem que ele nunca havia visto. Onde está Luísa? Preciso lhe perguntar uma coisa, indagou Marcel, ao ver Afonso fechando a porta da biblioteca. Ah, ela foi para o quarto, coitadinha, não está bem. O que aconteceu? Marcel indagou preocupado. Desilusão amorosa. Deve ter terminado com alguém por telefone ou internet. Ela não me disse os detalhes, apenas a encontrei chorando. Detesto ver mocinhas boas como ela chorando pelos cantos, lamentou-se. Minha irmã vivia assim por causa de um canalha. Vocês jovens são assim, amores da juventude. Mas então deixe que eu feche a biblioteca. Vou dar uma olhadinha por conta própria para não incomodá-la. Marcel entrou e, antes de tocar em qualquer coisa, colocou as luvas. Acendeu a luminária sobre a mesa e olhou os próprios arquivos que levara com ele.
Havia anotações ali que nem ele lembrava. Por que havia escrito sobre os Regis? E quem diabos era E.M? Também não se lembrava de ter informado a Renan, o historiador, que escrevera os livros sobre as famílias da nobreza inglesa, que o conde teve uma paixão secreta, mas isso estava escrito com a sua letra. Havia algumas notas do conde que Marcel já tivera acesso e esteve acompanhando os arquivos que Luísa digitalizava e mandava para a rede. Lia tudo e esperava por mais, ansiosamente. Mas não tivera acesso ao ano de 1423. Por algum motivo, ela não liberara nem os primeiros meses do ano. E sabia que já estava trabalhando nele devido às perguntas que lhe fazia. Ele destrancou os armários e encontrou os arquivos que queria. Ela arrumava tudo tão bem e com os lotes identificados que foi muito fácil para ele. Depois colocaria tudo exatamente como estava. Foi olhando as notas e ficou abismado. Sua pesquisa carecia de muitos detalhes sobre a vida pessoal do conde, mas nada tão grave quanto não saber que 3 anos antes de sua morte, ele esteve se correspondendo com uma mulher e assumidamente apaixonado por ela. Isso não fazia o menor sentido. As anotações do conde não condiziam com as cartas escritas e nem com os documentos registrados por Luísa. Marcel procurou sua caneta e não encontrou. Abriu a gaveta que estava destrancada e encontrou as cartas destinadas à dama. E por cima uma folha com a letra de Luísa. Era a resposta que ela havia escrito antes de Afonso encontrá-la chorando. Marcel leu cada palavra de todas as cartas. Já estavam em ordem de recebimento e condiziam com as anotações do conde. Assim que leu a última resposta de Jordan, ele olhou para a janela do meio e sua retina foi se dilatando.